E aí, tudo bem? Hoje, no vlog de hoje, vamos falar sobre um tema que, particularmente eu gosto bastante, hein? Dicas de como você economizar dinheiro quando você chegar na Irlanda. Então, fica até o final que esse vídeo tá sensacional, eu sempre falo isso, né? Mas esse, em especial, é top. Se você que me acompanha há mais tempo, você sabe que particularmente esse assunto é um dos que eu mais gosto. Por quê? Economia. Eu sou um cara bem econômico, sabe? Se você não me conhece ainda, inclusive, pode me seguir no Instagram que tá aqui, ó. Que você vai ver dicas especiais que eu dou lá, dia a dia, rotina, dicas especiais de como você economizar um dinheiro. Principalmente quando você tá aqui, certo? Igual a mamãe fala. A mamãe fala assim, Felipe, se você pegasse uma pedra de sal e atravessasse o oceano, você ia chegar com ela intacta no outro lado. Bom, primeira dica. Antes de você vir, tente buscar um voo barato, certo? Porque normalmente, quando você vem pra Irlanda, quando você vem pra Europa, normalmente o voo é muito caro. Primeiro, você não encontra voo direto do Brasil pra Irlanda. Então você tem que fazer conexão, certo? Então, uma dica que eu dou pra você é o seguinte. Verifica a possibilidade de você fazer um stopover, né? Uma parada num país antes. Mesmo que você fique, por exemplo, um dia, 2 dias nesse país, né? Aproveita e faz um turisminho, conhece um país diferente. Por exemplo, vê se você consegue pegar uma passagem pra Portugal e vir lá, ficar um dia, 2, depois ir pra Irlanda. Pode ser que você economize bastante dinheiro nessa brincadeira aí. Porque às vezes quando você vai comprar uma passagem, às vezes em cima da hora, por exemplo, você não sabe que dia que você ia viajar. Resolveu, opa, vou viajar. Puf, você chegou lá, a passagem tá horrivelmente cara. Primeiro que é o ideal você comprar no mínimo 45 dias antes. Segunda dica especial, tentar trazer tudo na mala. Tudo que você puder trazer na mala, você traz. Vejo muita gente falando assim pra mim, Felipe, mas isso aí eu posso comprar na Irlanda? Beleza, se você não tem, ok. Mas se você tem e não traz, aí é vacilo. Porque às vezes, por exemplo, uma blusa dessa, às vezes você tem no Brasil. Você usa aí? Uso. Moletom dá pra trazer do Brasil também, não dá? Por que eu vou deixar lá? Se às vezes eu posso trazer pra cá. O que você vai trazer? Camiseta? Sunga? Outras coisas que você pode trazer na mala. Shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dentes. Tudo que você puder trazer, você traz. Por quê? Porque quando você chega, você tá gastando em reais ainda. Porque você não tá ganhando em euros ainda. Como é que você tá gastando? Você não tá. Eu tô gastando em euros, sim. Mas você tá gastando os seus reais. Se você não tá ganhando em euro, você tá gastando reais. Tenha essa noção para que você possa economizar. Principalmente quando você chega. Terceira dica. Se você for fazer passeios, faça passeios com entrada gratuita. Vão ser passeios que vão te economizar muito. Porque, obviamente, você não tá gastando nada. Tem vários lugares que você pode ir sem pagar. Você pode dizer, um lugar sem pagar? Nem deve ter. Museu Nacional, o Phoenix Park, a Trinity College, o Temple Bar. Então só aí, rapidamente, te dei 4 opções para você conhecer e se divertir lá. É um passeio super tranquilo, que você não precisa pagar absolutamente nada e que você vai economizar com isso, certo? Mas se porventura você quiser visitar os outros lugares também, você tem a opção de estudar sobre o cartão Dublin Pass. O que é esse cartão Dublin Pass? O olhar do The Rock, já viu? É um cartão que te permite conhecer mais de 33 atrações de graça. Então você faz um compra o combozão, e permite você a conhecer a esses lugares de graça. Claro que fazendo esse cartão não é de graça, mas quando você assina esse cartão você tem a possibilidade de escolher, certo? Quarta dica, quando você for se hospedar em algum lugar, buscar primeiramente a primeira opção, um hostel, porque hostels normalmente são as opções mais baratas de você ficar, certo? O que são hostels? São quartos compartilhados, certo? Muitas vezes tem você e mais várias pessoas dentro do quarto, pode ser você e mais uma, você e mais 3, você e mais 7, você e mais 15. Então depende do hostel, depende da estrutura, enfim, depende de vários fatores. Outra dica especial, quando você for olhar o hostel, o hotel, alguma coisa do tipo, pesquise algum que tenha café, para que você economize já o café da manhã, e algum que você tenha, por exemplo, Wi-Fi, que você não precisa colocar na internet, né, se você não quiser, claro. E outra dica também é que se você não achar um hostel, você procura um Airbnb, que é uma opção também interessante, que você tem a opção de ficar com menos gente e mais conforto, enfim, várias opções. Por exemplo, eu que trabalho home office, eu não posso ficar em hostel, porque eu vou fazer esse vídeo pra você com 15 pessoas aqui. Tô fazendo um vídeo, tem um cara deitado ali. Tem condição. Que eu já dei o spoiler da próxima dica, que é cozinhar a sua própria comida. Por quê? Vou te dar aqui um exemplo prático. Se você for, por exemplo, lanchar na rua, se você for almoçar na rua, um lanche você vai gastar o quê? 5, 10 conto? Um almoço você vai gastar o quê? Uns 10, 20 conto? Beleza, se você tomar só um lanche, só um almoço, é suave. Agora vamos calcular isso por mês. Você vai ver a bagatela que vai dar. Vou colocar um valor por baixo aqui para você ter mais ou menos uma noção, beleza? Vamos colocar um valor aí de 10, né?
nem tão caro e nem tão barato. Vamos dizer que essa refeição de 10 pila você faz ela 3 vezes por dia, certo? 30 pila por dia. Se você multiplicar esse valor por 30, um resultado de 900 euros só de lanche e almoço. Porém, você sabe quanto é a média de gasto se você resolver cozinhar? É cerca de 200 a 300 euros por mês. Você vai ver que você vai economizar muito mais se você começar a cozinhar do que se você começar a comer todo dia na rua, toda hora, o tempo todo. Vamos colocar uma média aqui de gasto de 300 pila por mês. Se você comparar com quem come toda hora na rua, todo dia, 900 só dessa aí já dá 600 euros de diferença. Já dá para pagar seu aluguel, por exemplo. Sexta dica, você buscar caminhar para economizar. Quando você caminha, você economiza no transporte, obviamente. Você não precisa pegar nenhum tipo de transporte para você se locomover. Então a dica que eu dou para você é, por exemplo, claro, se você estiver perto do centro, né? Se você tiver que ir para a escola, por exemplo, e morar em Lucan, você não vai de pé. Se for de pé, você vai demorar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então não tem condição de você ir de pé, certo? Mas colocamos no exemplo que você mora tecnicamente perto do centro, para que seja possível esse exemplo, ok? Não vamos dificultar as coisas. Você pode ir andando, que você não gasta absolutamente nada, só sola do pé. E outra dica que eu dou para você é a utilização de bicicletas. Quando você utiliza bicicleta, não necessariamente você precisa morar perto do centro, certo? Porque você tem bicicleta, então você tem meio de transporte. Não sei se você sabe, mas bicicleta é um meio de transporte. Outra dica também da bike é o seguinte: você tem a possibilidade de utilizar o Dublin Bike. É uma opção muito interessante para você que não quer comprar uma bike, por exemplo, para você que utiliza pouco uma bike, ou para você que, por exemplo, só precisa da bike uma vez na semana ou 2 vezes na semana, enfim, é uma opção a mais, certo? Outra opção também de transporte, falando em transporte, é o Leapcard. É um cartão que te dá a possibilidade de gastar um pouco menos no ticket de transporte público. Por exemplo, se você não sabe, aqui o transporte público você paga somente em moedas. Então, se você chegar com a cédula lá de 500 conto, o motorista não pega. Só pega se for moeda. Então você chega lá, pagar em moeda. Se você pagar em moeda, você paga muito mais caro do que se você tivesse o cartão. Se você tivesse um cartãozinho, você gasta muito menos. Então, minha dica, se você tiver necessidade de usar transporte público, faça um cartãozinho, bote crédito nele, você pode colocar crédito pelo celular mesmo, se você quiser, e usa tranquilamente o seu transporte público. O máximo de gasto que você vai ter é 20 euros por semana, que é o máximo. Quando você chegar nesse limite, você não gasta mais nada, e o máximo por dia são 5 euros. Então você usa 5 euros por 4 dias, certo? Dá os 20. Quando bater os 20, o resto do dia é de graça, certo? Agora eu vou deixar umas dicas bônus aqui pra você, beleza? A primeira dica bônus é pra você fugir dos táxis, certo? Porque os táxis são horrivelmente caros. E eu já pulo pra próxima dica bônus. Se você chegar no aeroporto, tente vir de ônibus. E é um serviço infinitamente mais barato e mais fácil. Talvez não seja mais fácil, mas é mais barato. Outra opção muito interessante também é que se você quiser conhecer a cidade que você tiver, você tem a possibilidade de fazer um walking tour, certo? Aquele walking tour, de pé, walking tour, walking, andando, certo? Você tem a possibilidade de fazer ele de graça. Você tem que estudar como é que ele é. Não é, não, eu quero fazer hoje. Não, vamos lá. Free walking tour hoje, né? Você escolheu, vamos lá. Você tem que ver os dias, tem que ver como é que é a programação, aí você se encaixa na programação, não a programação se encaixa em você. Outra ideia aqui é que se você tá vindo aqui pra Irlanda de mel e tá pensando assim, não, Irlanda é um país que todo mundo bebe, vou beber muito. Então, se você quer beber muito, ok, mas esse vídeo aqui é te ensinando a economizar. Então, eu tinha que falar isso, para você beber um pouco menos. Se você quiser conhecer os bares, faça o pub crawl. Você beber uma pint em cada bar, num dia só. Se você conhece 10 bares, bebe 10 pints, bebe 5 litros de cerveja e já fica de boa, beleza? Outra dica muito importante, a dica bônus, é para você estudar suas taxas. Quando você sabe quanto de taxa você está pagando, você economiza muito dinheiro, horrivelmente a quantidade de dinheiro. Principalmente quando você chega, que você evita de pagar muita taxa no início, certo? Principalmente também quando você está aqui. Na verdade, os dois são muito importantes, tanto quanto você já está aqui, quando você chega também. Porque quando você chega, você está absorvendo conhecimento. Quando você já começa certo, a possibilidade de você perder dinheiro é muito baixa. A última dica é para você se perguntar antes de comprar. Você se faz essa pergunta, por acaso? Antes de você comprar as coisas, você se pergunta, eu preciso disso? Muitas vezes a resposta é não. A resposta for sim, aí sim, aquele artigo é de necessidade, aí sim, você precisa, aí sim você pode comprar, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ó. E é isso, obrigado.